Pessoal, quando a gente fala em esboçar gráfico de primeiro grau, tem uma das vantagens em saber traçar a reta. Por exemplo, se eu pegar uma equação do tipo y igual a 2x mais 2, a gente já sabe esboçar esse gráfico. A gente sabe esboçar esse gráfico através da tabelinha e também através do método lá que a gente pega as coordenadas e anda e sobe. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, a gente tem que é o x, a gente tem que é o y, e aí a gente tem que sai do 2, o coeficiente angular dele é positivo, então vai para cima. Aí saindo no 2, quando não tem nada embaixo é 1, anda 1, então ele anda 1 aqui, ó, anda 1 para frente e sobe 2, e sobe 2. Subindo 2, ele vai lá no 4. Então esse é o segundo ponto. A reta é algo desse gênero aqui. Vamos fingir que está perfeito aqui. Uma das vantagens da gente saber esboçar esse gráfico, seja por esse método ou seja pela tabelinha, se a gente pegar aqui ó, x e y, e aí a gente substitui valores conhecidos, por exemplo, se eu colocar x igual a 0 e y e x igual a 1, se eu substituir 0 aqui no lugar do x, ó, vai ser 2, e se eu substituir 1 no lugar do x, 2 mais 2, 4. Então dá exatamente a mesma coisa. Um para o ordenado 0 e 2, o outro para o ordenado 1 e 4. Aí a gente consegue traçar a reta. Mas uma das vantagens que a gente tem de saber esboçar o gráfico é saber quando o y vai ser positivo e quando o y vai ser negativo. Porque a gente tem exatamente aonde cruza o eixo x. Ó. Nesse ponto aqui, a gente tem que o y é igual a zero. Então, só para a gente... Vou estender um pouquinho mais aqui e vou colocar assim, ó. Nesse ponto aqui, o y é igual a zero. Então, coloca aqui para o lado de cá. Aumenta aqui. Todo mundo que está para frente, se eu pegar a sombra aqui, ó, qualquer valor que eu pegar aqui e refletir lá no x, qualquer valor, o y sempre vai ser positivo. Então, quando for maior, o y, eu vou colocar para cima porque a gente pode andar na curva e descer. O y vai ser maior que zero, ou seja, vai ser positivo. E toda vez que eu andar para baixo aqui, ó, vai refletir sempre no valor que o y vai ser negativo. Então, para baixo, nós temos que o y vai ser menor do que zero. Mas, professor, por que você está falando isso? Por causa do seguinte, ó, qual é a raiz dessa equação aqui? A raiz da equação, eu falei para vocês, que é sempre quando o y é igual a zero. Naquela equação, o y vai ser igual a zero, se eu substituir zero lá, vai ser assim, ó, 0 igual a 2x mais 1, mais 2. Passa para o lado de lá, nós vamos ter que vai ser menos 2 igual a 2x, passa dividindo, e aí vai ficar menos 2 sobre 2 igual a x, portanto, o x é igual a menos 1. Esse carinha aqui, a gente coloca que é raiz. É a raiz da nossa equação. O que significa raiz? Significa que o y é igual a zero. Ah, legal. Mas o que implica para nós em termos de inequação? Se eu pegar uma reta, que eu vou pegar só a reta x aqui para gente, ó, que é a nossa referência, não vou nem traçar o y. Eu vou pegar lá no menos 1, bolinha aberta, menos 1, eu sei que é zero a nossa equação. E como a nossa equação tem um coeficiente angular positivo, que é o valor que acompanha o x, ela é crescente. Aí toda vez que eu falar que é maior do que menos 1, ela vai ser positiva. Então, ó, mais. Toda vez que for menor do que menos 1, negativa. Então a gente pode falar que aqui, quando o y é igual a menos 1, na raiz, o y é igual a zero. Quando for maior do que menos 1, quando o x for maior que menos 1, o y vai ser sempre maior do que zero, vai ser um número positivo. E nesse caso aqui, ó, quando o x for menor do que menos 1, nós vamos ter que o y vai ser sempre menor do que zero, porque está sempre para baixo. Então, ao invés da gente ficar sempre tendo que esboçar o gráfico inteiro, a gente pode fazer só o eixo x e aí esboçar onde é positivo e aonde é negativo. E fazer o estudo de sinais aí de cada uma das curvas. Olha só um exercício que aparece aí para nós. Ele dá uma equação no formato 2x
sobre 3 menos 1 e quer que seja menor do que zero. Mas o que implica em ser menor do que zero? Pessoal, aqui nesse caso, se fosse y, como seria a raiz? Qual seria a raiz da nossa equação? Professor, para ser raiz, o y tem que ser igual a zero. Então eu pego todo mundo que está aqui e igualo a zero. É isso mesmo. Ó. Então 2x sobre 3 menos 1 igual a zero. Por que eu vou igualar a zero? Porque quando o y é igual a zero, se eu colocar o y aqui, é uma equação do primeiro grau. Aí nós vamos ter que vai ser a raiz. Aí joga para o lado de lá. Vai ficar 2x menos 3 igual a 1 positivo. Ó, o 3 ele está dividindo. Então vou passar para cima multiplicando. Então vai ser 2x igual a 3. Porque 3 vezes 1 é 3. E o 2 eu passo dividindo. Então x é igual a 3 sobre 2. Que é o nosso famoso 1,5. Mas, ó, eu nem vou precisar esboçar esse gráfico, porque ele só quer que a gente faça o estudo de sinais. Então, o que eu vou fazer? Ó? Traço o eixo x. Aonde é raiz? A raiz é em 3 meios. 3 meios está para frente do zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, bolinha aberta, porque eu não vou pegar ele. Eu só vou colocar aqui para a gente saber que ele está aqui. 3 meios. Essa reta é crescente ou é decrescente? Ó, só olhar quem acompanha o x. Quem acompanha o x é positivo, então ela é crescente. Então ela tem esse formatinho aqui, ó. Ela vai para cima. Agora, ó, todo mundo que está para cima é positivo. Então a gente coloca na sombra dela aqui, ó, positivo. Todo mundo que está para baixo é negativo. Pronto, o estudo está feito, porque olha só, aonde é raiz, nós temos que é igual a zero. Y igual a zero. Aonde está para cima, o y é maior do que zero. E onde está para baixo, o y é menor do que zero. Só que o y é a nossa equação. Então, nós podemos dizer que quem está desse lado aqui, porque nós temos assim, ó, 2x sobre 3 menos 1. Se eu igualar a y, que é uma equação do primeiro grau, é tudo isso daqui que vai ser maior do que zero. Então, coloca aqui, ó, na nossa equação, que sempre que for maior do que 3 sobre 2, o 2x sobre 3 menos 1 vai ser maior do que zero. Aí, se for exatamente na linha, o 2x sobre 3 menos 1 vai ser igual a zero. E para trás? Para trás, a gente vai ter que o 2x menos 1 vai ser menor do que zero. Então, nós podemos fazer esse estudo de sinais nesse formato. E se ele pedisse para a gente resolver no campo dos reais, que é o que ele está pedindo para resolver essa equação, nós vamos pegar quem? Ele quer menor do que zero. Se ele quer menor do que zero, ó, é todo mundo que está para trás do zero. Que o zero aqui, o y igual a zero, é o 3 sobre 2. Então para a gente, o x, porque esse aqui é o eixo x, ó, o x tem que ser menor do que 3 sobre 2. O x tem que ser menor do que 3 sobre 2. Professor, é menor ou igual? Não, aqui não tem menor ou igual, então bolinha aberta. Pessoal, muito comum a gente nem fazer todo esse processo e a gente só fazer assim, ó. O eixo x, aí a gente acha a raiz a gente já encontrou, coloca lá a bolinha aberta no 3 sobre 2. Ela é crescente porque quem acompanha o x é positivo, quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Lembrando que esse eixo é o eixo x. Como a gente quer menor que zero, a gente vai pegar todo mundo que está para trás. Então esse é o formato mais rápido para a gente poder fazer e mais fácil. E aí a gente pode até escrever assim, ó, o x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor que 3 sobre 2. Esse aqui é o nosso conjunto verdade. Mas sempre vai ser assim, professor? Claro que não. Olha só, se a gente tem aqui uma equação assim, ó, x menos 1 sobre 2 menor ou igual a 5x menos 9 sobre 6. E ele quer que a gente resolva essa inequação. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer é tentar isolar todo mundo de um lado só. Se eu isolar todo mundo de um lado só, olha só, faz a cruzadinha aqui. Se a gente fizer a cruzadinha aqui, o que a gente vai ter? Bom, vai ficar 6 vezes
x menos 1 menor ou igual a 2 vezes 5x menos 9. Aí aqui eu aplico o Distribuievski, de Marcelo Maevski. Aí vai ficar 6x menos 6 menor ou igual, aqui 10x e aqui menos 18. Passa todo mundo para o lado de lá. Ó, 6x menos 6, esse cara está positivo, passa para lá negativo. Menos 10x, esse cara está negativo, passa positivo. Menos 18, menor ou igual a 0. Agora, juntando todo mundo, ó, x com x vai dar 6x menos 10x menos 4x. O 6 menos 6 com 18 dá mais 12, menor ou igual a 0. Pronto, ó, uma equaçãozinha de novo do primeiro grau. E o que a gente vai fazer? Vamos encontrar a raiz. Como que eu encontro a raiz? Isola, aqui chama o y de 0. Então vai ficar menos 4x mais 12 igual a 0. Passo para o lado de lá, menos 4x igual a menos 12. Aí aqui nós vamos ter menos com menos vai ser mais, então a gente já pode colocar que é mais. E o 4 eu passo dividindo. Então o x vai ser igual a 12 sobre 4 e o x é igual a 3. O que significa esse 3? Que a raiz da nossa equação é 3. Então, se a gente desenhasse lá o nosso eixo x, nós teríamos que no 3 é raiz. Então, coloca lá 3 raiz. A nossa equação, que a gente separou aqui, a gente tem que é negativo. Como é negativo, é decrescente. Então, ela vai ser para baixo. Agora, desse lado aqui que é positivo, ó. Porque ela está para cima, é como se a gente pegasse o y positivo. Então, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. E agora, ó, o exercício quer que a gente resolva sendo menor igual. Então, está aqui, ó, menor igual a 0. É nossa equação menor igual a 0. Se é menor igual, a gente vai pegar a bolinha pintada, porque agora pode pegar o 0. Aqui a gente tem que é raiz. Se é raiz, a gente pode pegar onde é 0. Onde 0 é a equação. E aonde é negativo, que vai ser para frente, onde está negativo na equação. Então, de solução, nós teríamos que o x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 3. Mas, professor, esse aqui é o nosso conjunto verdade. Mas, professor, como assim o x tem que ser maior se ele está falando que é menor? Substitui lá na equação para você ver. Coloca lá 4. Ó, menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 mais 12, menos 4. Então a gente tem que resolver, que respeita a nossa condição aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o 3. Se eu colocar o 3 lá, ó, menos 4 vezes 3, menos 12 mais 12, 0. 0 é igual a 0. Então, também respeitou a nossa condição. Então, é assim que a gente faz esses exercícios.